Princípios da radioterapia e radiocirurgia para neurocirurgiões. Aula apresentada pela doutora Leila da Roz, por grupo de tumores do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Então, eu sou a doutora Leila, né? Eu sou neurocirurgiã e trabalho com radiocirurgia. A ideia dessa aula, na verdade, é eu falar mais sobre um pouco da tecnologia que a gente usa para fazer radioterapia, radiocirurgia, que eu acho que a maioria de vocês não conhece, ou já ouviu falar de muita coisa, mas não sabe muito bem as diferenças, ou para que serve uma coisa, ou para que serve outra. Né? E eu tenho certeza que provavelmente eu vou conseguir esclarecer algumas dúvidas de vocês, mas vou acabar criando muitas outras. Né? E acho que não vai dar para falar tudo nessa aula. Eu vou falar, na verdade, um pouco de tratamento propriamente dito, mas mais do como funciona o mecanismo que a sequência de exames e tudo que o paciente que vai fazer tratamento radioterápico faz, algumas definições que a gente usa na radioterapia. Atualmente eu trabalho com radiocirurgia no Instituto de Radiologia, no INRAD do HC, e não existe nenhum conflito de interesse nessa aula. Eu vou falar sobre diversas marcas e sobre diversos aparelhos e de tecnologias diferentes, que são de empresas diferentes. Eu vou usar, inclusive, alguns vídeos que são de algumas empresas, né? Mas isso é simplesmente para explicar a tecnologia que a gente usa para isso. Logicamente, eu vou acabar destinando mais tempo para falar sobre o tipo de tecnologia que a gente usa no HC. Então, começar com um breve histórico, na verdade, da radioterapia. Né? A gente tem, na verdade, os primeiros elementos radioativos sendo descobertos em 1895 pelo Röntgen, e ele acabou descobrindo o raio-x, e o Becquerel, depois em Paris, acabou descobrindo a radioatividade dos sais de urânio. Mas a gente acaba conhecendo mesmo a maior parte do que a gente utiliza hoje para radioterapia com o casal Pierre e Marie Curie, que continuou estudando os sais de urânio e depois descobriram outros elementos radioativos, como o polônio e o rádio, e começaram a usar o rádio como uma forma de tratamento. Ambos faleceram de leucemia, na verdade devido aos efeitos deletérios da radiação, né? E posteriormente a filha do casal também acabou estudando radioatividade. Os pais descreveram a radioatividade natural dos elementos químicos e a filha acabou estudando a radioatividade estimulada artificialmente. Mas só na década de 40 mesmo que a radiação acabou sendo usada como um tratamento, né? E na década de 50 que foram construídos os primeiros aceleradores lineares, sendo o primeiro em Londres, em 52, e logo após, em 56, em Stanford. Nas décadas de 60 e 80, iniciou uma segunda geração de aceleradores lineares que tinham melhor acurácia e dosagem. Né? Hoje a gente já usa uma geração muito diferente do que se fazia antigamente, e nos últimos 10 anos, na verdade, a gente tem uma evolução muito importante das técnicas. Mas o que é radioterapia, afinal? Né? É um tratamento médico em que se utiliza radiação ionizante. Mas o que é radiação ionizante? Então, a gente vai falar um pouco da física da radioterapia. Quando a gente tem a excitação de um elétron, na verdade, ele acaba pulando de um orbital de um átomo para o outro. Quando esse elétron sai do átomo, a gente chama isso de ionização. A ionização é o poder que essa energia tem de retirar o elétron do átomo. Né? Então, as radiações ionizantes são radiações de alta energia que têm essa capacidade de remover os elétrons do átomo. Dentre as radiações ionizantes, nós temos diversos tipos, sendo as radiações eletromagnéticas e as radiações particuladas. As eletromagnéticas são o que a gente chama de fótons, e são os raios X e os raios gama. Quando a gente está falando de radioterapia de um modo geral, a gente está falando principalmente dos raios X.
E, logicamente, vocês já devem ter ouvido falar também do Gamma Knife, que é um aparelho que usa raios gama. E quando a gente fala de radiação particulada, aí a gente vai estar falando de partículas alfas, elétrons e partículas beta. Na verdade, os elétrons também são utilizados como tratamento, mas geralmente em lesões de pele superficiais, porque eles têm uma penetrância de alguns milímetros, centímetros, né? É muito diferente a energia que eles liberam. E os nêutrons e prótons, na verdade, que são partículas que liberam altas taxas de energia. Eu vou falar um pouquinho deles também. Então, no espectro eletromagnético, né, em que encontram os fótons, a gente tem desde ondas de baixa energia, com grande comprimento de onda, né, como as ondas de rádio, e com a diminuição do comprimento de onda, essas ondas eletromagnéticas liberam mais energia, né? Então, de micro-ondas ao infravermelho, radiação UV, os raios X e os raios gama, que são com maior energia. Então, como eu falei, a radiação ionizante, a gente tem a corpuscular, né, que são os elementos que são particulados, e a eletromagnética, os raios X e gama. E existe uma propriedade diferente de cada uma das partículas, né? A depender da fonte radioativa, se a gente tem partículas alfa, elas podem ser barradas por uma folha de papel. Partículas beta, elas são barradas por uma camada de tecido ou por substâncias como plástico, né? Camadas finas. Os raios gamas, eles precisam de polegadas, né, a pés de concreto para barrar a passagem, ou pelo menos uma polegada de chumbo. E os nêutrons e prótons vão precisar de metros de concreto. Na verdade, quando a gente fala de um acelerador de prótons, a gente vai falar aí de paredes de 1 quilômetro de concreto em volta do acelerador. E qual que é a unidade de medida de radiação? A gente tem diversas unidades, uma delas, inclusive, é a Röntgen, que foi a primeira pessoa lá que descreveu a radiação, mas a gente usa na prática clínica a unidade de dose absorvida, que é o Gray, né, que a gente é esse símbolo aqui, o GY, que a gente usa na prática clínica, sendo que 1 Gray é a absorção de 1 joule por 1 quilo de matéria. Só para vocês terem uma ideia da magnitude disso, né, em Chernobyl, perto do gerador, havia liberação de 5 röntgens por segundo, né, que eram 20 mil röntgens por hora. A dose letal para um ser humano são 500 röntgens, que é aproximadamente 5 grays, mas isso é a irradiação do corpo todo, né? Quando a gente vai fazer um tratamento, a gente faz, por exemplo, um neurinoma de acústico ou no meningioma, né? 12 grays, 15 grays, numa metástase cerca de 18 grays, numa dose única, né? Mas isso é num volume muito pequeno, que é só o volume tumoral. Então, imagina a liberação do que foi no acidente de Chernobyl, 200 grays por hora, né? Como que a gente faz para barrar essa radiação? E aí, dentre os conceitos da radioterapia, nós podemos falar em radioterapia curativa, né? Radioterapia paliativa. Quando eu falar aqui a maior parte, eu vou estar falando em radioterapia paliativa, que é o controle do crescimento tumoral, o alívio de alguns sintomas pela radioterapia. No caso de alguns linfomas, linfoma de Hodgkin, a radioterapia pode ser algumas vezes curativa. A gente também usa, às vezes, a radioterapia como método profilático ou preventivo, no caso, por exemplo, de pacientes com leucemia linfoblástica ou carcinoma de pequenas células de pulmão, a radioterapia cérebro total é feita como profilática, para evitar lesões do sistema nervoso central. Existe também a radioterapia de corpo inteiro, no caso de ablação de medula óssea para suprimir o sistema imune, né, em leucemias ou para transplantes de medula óssea. E o timing da radioterapia pode ser tanto adjuvante, que é após a cirurgia, o tratamento tumoral, ou pode ser neoadjuvante, para diminuir o volume de um tumor para ser operado na sequência. Quando a gente fala em neurocirurgia, de um modo geral, é a radioterapia adjuvante. Dentre as modalidades de radioterapia, geralmente quando a gente usa um nome também, a gente está sempre falando da teleterapia, que é a radioterapia externa, né?
quando a gente usa uma máquina para fazer a radioterapia. Mas a gente também pode fazer em neurocirurgia a bracterapia, que é mais usada para tumores de colo do útero, tumores de próstata, né? Mas hoje em dia, ainda mais com as novas tecnologias, a bracterapia acaba sendo substituída por outras técnicas. A radioterapia intraoperatória é algo mais recente, ela também pode ser chamada de bracterapia, porque quando a fonte está até 20 centímetros do local de tratamento, a gente chama de bracterapia, né? E também pode ser feita num leito tumoral, existem vários estudos com GBM, inclusive, para radioterapia intraoperatória. Né? Ela não substitui a radioterapia, a teleterapia adjuvante pós-operatória, mas existem vários trabalhos mostrando melhora de prognóstico. A radioterapia iniciou, na verdade, como uma radioterapia 2D, né? Aqui eu usei um desenho para explicar, na verdade, como a entrada de um raio de uma dosagem de 2 grays, né? Com a absorção de 2 grays no tecido tumoral. E quando a gente faz uma radioterapia conformacional, que seria uma radioterapia 3D, a gente consegue diminuir a dose de cada um desses feixes para conseguir a mesma concentração da irradiação no tumor, né? O que minimiza, obviamente, efeitos deletérios nesses tecidos que vão ser penetrados até atingir o tumor. E uma das evoluções da radioterapia tridimensional é a radioterapia estereotática, em que se usa ou um frame de estereotaxia ou uma máscara termoplástica de estereotaxia para que você consiga, a partir de coordenadas estereotáticas, uma delimitação melhor da lesão a ser tratada. Né? Quando a gente usa a radioterapia estereotática em até 5 frações, em alguns lugares a gente vai ver essa definição em até 8 frações, mas de um modo geral a gente define até 5, a gente chama isso de radiocirurgia. Né? De certo modo, radiocirurgia estereotática é um pleonasmo, assim, a gente não precisaria dizer. Né? Mas quando a gente fala que vai fazer uma radioterapia estereotática fracionada, é porque a gente está fracionando esse tratamento para minimizar efeitos colaterais. E a gente vai precisar de diversas tecnologias para conseguir fazer a radiocirurgia ou a radioterapia estereotática fracionada. Uma delas que a gente usa hoje em dia é o IMRT, né? Então, quando a gente fala assim, vou fazer uma REF, vou fazer uma radioterapia estereotática fracionada com IMRT, né? Então, eu vou usar um equipamento, eu vou mostrar mais ou menos para vocês como é depois, em que eu vou modular o feixe de entrada da radiação para que eu tenha uma melhor conformação da dose e que seja mais precisa do que o que a gente chama de radioterapia conformacional. Então, ela não é simplesmente uma radioterapia tridimensional. Na verdade, ela é uma radioterapia tridimensional, mas que eu tenho uma modulação melhor dos feixes. O que está muito em voga agora, que a gente usa, inclusive, no HC, é o IGRT, que é o Image Guided Radiotherapy, que a gente usa sistemas de imagem durante o tratamento, para que a técnica seja ainda mais precisa. Então, um dos exemplos disso é o uso, por exemplo, do IGRT para conseguir fazer com que a precisão de uma máscara de tratamento de radioterapia, o método frameless, tenha uma precisão milimétrica como o uso do frame, do halo de estereotaxia. Uma outra tecnologia usada é o VMAT, que na verdade é um arco, um RAP-DIAP, que eles chamam, que consiste no uso da MRT com campos de radiação num arco que consegue modular melhor esses feixes, consegue fazer pela rotação 360 graus a modulação dos feixes. E como se faz radioterapia? Né? Então, um dos meios de se fazer radioterapia é através de um acelerador linear, que a gente chama de LINAC. O aparelho que a gente tem hoje no serviço, na verdade, no serviço de radioterapia do HC, é um LINAC. No INRAD nós temos 3 aceleradores lineares e mais 6 no ICESP, mas somente um que é destinado para os tratamentos de radioterapia estereotática fracionada, IMRT e radiocirurgia.
E o que consiste nesse aparelho? Na verdade, a gente tem um feixe de elétrons que vai passar por um tubo a vácuo, né, na sua máxima aceleração, vai colidir com uma barra de um metal específico, esses raios vão divergir e vão liberar energia em forma de fótons que vão fazer o tratamento. Né? E a partir daí vão ser usados colimadores que vão fazer com que esses raios sejam destinados à região de tratamento tumoral. Um outro modo é como vocês já devem ter ouvido falar, principalmente os neurocirurgiões, porque foi o Lexell que descreveu a radiocirurgia, né, por gamma knife. Em 67, no Instituto Karolinska, ele construiu a primeira gamma knife, em que foram utilizadas 201 fontes de cobalto, né, de cobalto radioativo, né, e essas fontes convergiam para um único ponto, né, para um isocentro, que é o alvo, e através de colimadores eles conseguiam conformar esses isocentros. Na verdade, eu fiz uma representação aqui de como são os colimadores, que eles utilizavam na época, que eram de 4 milímetros, 8 milímetros, 14 e 18 milímetros. E conforme a gente planeja o tratamento, a gente vai determinar esses colimadores, a gente vai usar essas bolinhas, né, para fazer como é o formato do tumor, né? E ao delinear o tratamento, então a gente vai utilizar esses diversos isocentros que podem se sobrepor, né? E causando então a distribuição da dose no tumor. Aqui uma comparação então dos aparelhos atuais, né? De um LINAC atual, em que a gente usa os micromutilifes, né? Que são as lâminas, as micromutilâminas dos colimadores, que eu vou mostrar para vocês depois como elas funcionam, e a gente consegue modular, conseguindo conformar o tratamento do tumor. Aqui, na verdade, é um desenho representativo das micromutilâminas, depois eu vou mostrar o funcionamento delas. E o Gamma Knife, hoje em dia o aparelho tem 192 fontes estáticas de cobalto, né, que são colimadas, então, naqueles isocentros de 4, 8 e 16 milímetros. No início eram 4, né, hoje em dia se utilizam 3. O CyberKnife é um outro aparelho que nada mais é do que um LINAC, um acelerador linear, acoplado num braço robótico. Né? O primeiro aparelho foi construído em 94, esse é um vídeo de como ele funciona, diferente do acelerador linear convencional. E do Gamma Knife, a gente não precisa usar o frame de estereotaxia, nem a máscara termoplástica, ele tem um sistema de mobilização próprio, mas ele é acoplado a um sistema de imagem que permite com que esse feixe em azul que apareceu aí, que permite a percepção se há mobilização da cabeça ou não do paciente. Né? Ele é muito importante, inclusive, para tratamentos não de sistema nervoso central, né? Ou, por exemplo, tratamentos de coluna, em que o paciente pode respirar, ter alguma movimentação, né? E aí essa detecção da movimentação do corpo é bem importante para poder modular o tratamento. E uma quarta possibilidade é o tratamento através do acelerador de prótons. Uma questão muito importante é que a gente não tem nenhum acelerador de prótons na América Latina, né? Assim, isso é importante que vocês saibam para evitar que qualquer um de vocês peça um tratamento como já aconteceu. Necessito que o paciente seja tratado por acelerador de prótons, né? No HC isso não vai acontecer. Né? E a grande diferença dos prótons é que eles têm propriedades muito diferentes no tecido em relação aos fótons. Aqui, essa primeira figura em azul mostra, na verdade, a penetrância de um fóton no tecido, em que vai tendo desde a fonte emissora um decaimento da dose, né, a penetração no tecido, ele passa pelo tumor, aí você vai ter a dose lá que você prescreveu no tumor e ele vai diminuindo continuamente. Então, o tecido de cérebro normal, com certeza, ele vai receber dose, né? Em relação ao tratamento com prótons, a gente tem uma grande diferença,
porque a partir do momento que ele penetra no tecido é que ele libera a maior taxa de radiação. Né? Ele tem uma curva diferente de propagação da radiação e o próton ele libera energia, como ele é ele é particulado, né? Ele vai ter uma colisão com o núcleo do átomo e isso libera energia. E é isso que faz com que você tenha um tratamento mais eficiente daquela lesão tumoral. E logo após você tem um decaimento muito importante da dose, né? Então você tem uma preservação de tecidos mais nobres, né? Em casos em que são tumores muito grandes ou tumores muito próximos a áreas eloquentes, há uma grande diferença no tratamento com os prótons. Aqui, por exemplo, é uma simulação, né, da dose de radiação pela penetração no tecido. Então, quando a gente pega um raio-x, né, o fóton de um aparelho, um acelerador linear normal, a gente vai ter um aumento da dose e ela vai decaindo continuamente. Né? No acelerador de prótons, não. Ela entra numa dose muito mais baixa, ela vai ter um pico que a gente vai programar para que isso seja dentro do tumor e logo ela tem um decaimento muito importante. Na verdade, a gente tem um fall-off, um decaimento de 80% para 20% da dose em 8 milímetros de tecido. Então, é um decaimento bem importante. Hoje em dia, na verdade, o maior centro de tratamento com os prótons é o MD Anderson, né? Mas a gente tem a construção do primeiro ciclotron foi em 1929, mas inicialmente não era utilizado para fins medicinais, né? Em 54 que se teve o primeiro paciente tratado em Beckley, e só em 88 que ele foi aprovado pelo FDA. Em 2001 foi instalado no Massachusetts General Hospital e em 2006 no MD Anderson. A gente tem um ciclotron em Campinas, e na verdade em 2018 foi terminada a primeira etapa do Sirius, que é esse ciclotron que tem em Campinas e que vai funcionar para a produção de diversos radioisótopos, principalmente para a medicina nuclear e inclusive para a indústria civil, indústria bélica. Né, mas o primeiro lá em Campinas foi instalado em 1985, é o primeiro do Brasil, mas eles não são utilizados ainda para tratamento de pacientes em radioterapia. A grande questão é que é um custo muito elevado para construir um aparelho desses, foi cerca de 2 bilhões de reais, e a manutenção também é muito cara, né, necessita de grandes áreas em que não tenham muitas pessoas ao redor, são paredes de concreto muito espessas para proteger o restante da população da radiação, né? Então exige uma tecnologia muito avançada, diferente do custo da manutenção dos outros aparelhos. A outra desvantagem também do acelerador de prótons é que o planejamento pode ser muito demorado. Né? Quando o paciente faz a simulação, os colimadores eles acabam sendo feitos que para cada tratamento, né? Então pode demorar semanas. E quais são as etapas então do tratamento de radioterapia? Então a gente passa desde a imobilização, que eu já falei algumas vezes para vocês sobre a halo de estereotaxia, né, a realização de uma imagem que a gente chama de simulação, que é a tomografia, para a imobilização do paciente e fusão com a imagem de ressonância e programação do tratamento, a localização do tumor, o planejamento, né, o tratamento propriamente dito e o controle de qualidade. É importante lembrar que, além do médico, né, que radioterapeuta, radio-oncologista que vai fazer a programação, na verdade, o tratamento envolve diversos outros profissionais, dentre físicos médicos que vão fazer o planejamento, mas desde tecnólogos em radioterapia, de técnicos de radioterapia para técnicos de imagem para realização de imagem, técnicos de radioterapia que trabalham com o aparelho de radioterapia, né, e tudo mais. E uma das fases mais importantes é a checagem e o controle de qualidade do tratamento.
porque não pode ter qualquer imprecisão na realização do tratamento. Então, a imobilização, ela pode ser feita tanto pelo frame de estereotaxia, quando a gente utiliza o frame, a gente faz com anestesia local, né? Algumas vezes a gente dá uma sedação para o paciente, mas o paciente em todo momento permanece acordado, né? No caso da colocação de frame, o tratamento é feito no mesmo dia, né? Mas hoje em dia a maioria dos tratamentos a gente faz com a máscara termoplástica, que é a mesma utilizada para o tratamento fracionado, mas ela pode ser utilizada também nos tratamentos em dose única. É interessante que alguns pacientes claustrofóbicos, às vezes a gente acha que eles vão ter muita dificuldade de colocação do frame e tudo mais, mas eles sentem muito mais temor em relação à máscara. Então, às vezes a gente acaba tendo que utilizar o frame nesses aparelhos, nesses pacientes. Né? Aqui é a caixa de estereotaxia acoplada ao frame, né? Aqui o paciente está na tomografia, que a gente vê os lasers de localização, né? E após a imobilização, então, a gente faz a simulação, que a gente chama a mesma coisa, paciente na tomografia com a caixa de estereotaxia, né? Aqui é um exemplo de uma caixa de estereotaxia. A que a gente usa aqui é um pouquinho diferente, essa aqui é do Gamma Knife, né? E aí a gente vai fazer um método de imagem. A gente usa uma tomografia, alguns serviços usam ressonância, né? E a partir dessa tomografia feita com um frame de estereotaxia ou com a máscara, o paciente vai fazer uma tomografia de cortes finos que vai ser fundida à ressonância magnética recente que tem o tumor para a gente programar o tratamento. No caso de pacientes com malformações arteriovenosas, a gente também vai ter que fazer uma angiografia com a colocação da caixa de estereotaxia, né? A diferença é que a angiografia, geralmente a gente usa as imagens em 2 dimensões, né? O AP e perfil da angiografia, e a gente utiliza a caixa de estereotaxia para fundir a imagem da angiografia, a ressonância magnética e a tomografia. Bem, quem está acostumado na funcional, com sistemas de planejamento de implante de eletrodos, né? O nosso sistema é BrainLab, é similar ao sistema de planejamento de estereotaxia, de biópsia estereotática e tudo mais, né? Então, a gente vai fazer a fusão das imagens e delimitar tanto a lesão tumoral, aqui no caso um chivanoma vestibular, né? E os órgãos de risco, né? No caso, aqui, por exemplo, eu só destaquei a cóclea, né, que o desenho seria bem pequeno, né, mas assim, o tronco cerebral seria outra região, um outro órgão de risco. O próprio cérebro nós desenhamos para saber com que dose chegou do cérebro, qual volume de dose foi irradiado, tudo isso a gente consegue calcular durante o tratamento. Aqui é um videozinho, na verdade, mostrando como que a gente faz a fusão das imagens, né? E a gente checa essa imagem da tomografia com a ressonância. Geralmente a gente vai usar, né, os ventrículos ou vasos, né? Aqui na ínsula, ramos da cerebral média, tudo para conseguir fazer uma fusão adequada das imagens, né? E geralmente quem faz isso para a gente é o físico médico. E a gente confere, né, se está adequado ou não. Muitas vezes a gente tem que refundir as imagens para poder programar o tratamento. E aí a gente vai determinar qual que é o volume da lesão. Então, o que é exatamente o tumor que eu vou desenhar? Né? O que a gente chama de GTV é o desenho, é o que eu estou vendo lá de tumor, o que eu acho que é o tumor. Né? Então, é o volume do tumor visível. Mas, na verdade, muitas vezes a gente vai incluir, além desse GTV, uma margem que a gente chama de CTV, que é o Clinical Target Volume, que é, na verdade, o volume clínico do tumor. Né? Alguns tumores vão ter uma margem aí de tratamento. Quando a gente vai tratar um GBM, por exemplo, a gente vai ter um CTV, que é uma margem para uma dose um pouco menor,
mas que é tratada também. No caso da radiocirurgia, geralmente a gente não usa o CTV. O CTV para a gente é igual ao GTV, o mesmo contorno. Mas a gente usa um PTV, que é um outro contorno, né, que é o volume de planejamento, que ele é estendido em relação à mobilidade que eu posso ter de um órgão ou pela própria técnica do meu posicionamento do paciente, né? Então, se eu estou falando num halo de estereotaxia, eu tenho uma mobilidade aí de até 1 milímetro. Então, eu faço uma margem de 1 milímetro, que seria a acurácia do meu tratamento. Né? Nos casos em que a gente faz com máscara e que existe uma imprecisão maior, que o paciente vai ter que colocar a máscara mais vezes e tratamentos fracionados, a gente pode dar uma margem de 3 milímetros aproximadamente para fazer esse tratamento. E nos casos em dose única, a gente usa uma margem de 1 milímetro. E o volume de tratamento propriamente dito, na verdade, ele difere daquele meu desenho, porque ele é o volume que a física conseguiu me entregar, né? O volume da curva de isodose que eles fizeram, como eles conseguiram conformar aqueles raios para mim. E o volume irradiado, na verdade, ele inclui também os órgãos de risco que foram submetidos a uma dose que não é o meu volume de tratamento, mas talvez seja uma dose maior do que a dose que aquela estrutura possa receber. Né? Então, isso também são coisas que precisam ser analisadas num planejamento e na aprovação de um tratamento. Posteriormente, também foram definidas algumas outras coisas dentre os volumes, como que a gente chama de PRV. Na verdade, o que é o PRV? Nada mais é do que o PTV dos órgãos de risco, né? Porque a gente tem que lembrar que aquela mobilidade que eu tenho e da imprecisão do tratamento no meu tumor também vai acontecer nos órgãos de risco. Né? Então, eu vou ter tanto movimentos relacionados aos órgãos, à respiração ou tudo mais, isso a gente está falando para qualquer tipo de tratamento de radioterapia, né? Que é chamado da margem interna, os movimentos fisiológicos, e o setup margin, que na verdade, são movimentos relacionados à técnica. Né? Então, a gente vai tratar vai ter que utilizar também esses volumes para os órgãos de risco. Algo importante para a gente analisar é o índice de conformidade do nosso tratamento, né, que vai ser a relação do volume de tratamento pelo PTV, né, e o índice de homogeneidade, é quanto que a gente como está a sua distribuição de dose, né? Se eu prescrever 15 grays, quanto do meu tumor está recebendo 15 grays? Tem uma região que está recebendo uma dose muito mais alta que 15 grays, né? Isso também é importante. E o planejamento, então, no caso dos aceleradores lineares, né? Então vão ser utilizados colimadores para distribuir os feixes de entrada de radiação. Aqui, na verdade, só para explicar como são esses campos de tratamento, né? No caso, ser um campo de 2 dimensões, ele acaba tendo um decaimento de dose, ele atinge o tumor aqui com 60 grays, mas ele acabou dando 70 grays no tecido normal. Conforme eu vou criando mais campos, eu vou conseguindo diminuir a radiação do tecido normal, né, até, enfim, ter um tratamento eficiente com maior número de campos, para que eu chegue numa dose alta no tumor, mas que eu evite a dose de tratamento no tecido normal. Os campos podem ser tangenciais, podem ser campos oblíquos, e a partir disso os físicos vão combinar os campos para entregar um tratamento eficiente. Hoje em dia, o que a gente usa para melhorar essa conformidade, essa conformação, é o que a gente chama de micromultilífio, que são micromultilâminas. Elas são interpostas na saída dos campos do acelerador linear, né? São duas partes duas lâminas, na verdade, duas camadas de lâminas, né? E a partir da movimentação dessas lâminas, a gente consegue fazer toda a conformação aqui, como se fosse um zigue-zague de todo o tratamento, né? E aqui a gente vendo as duas camadas de lâminas.
Esse é um vídeo mostrando mais ou menos como funciona a movimentação das lâminas, permitindo com que os feixes passem, né, e o tratamento sendo conformado. Né? Esses colimadores micromutilâminas, eles podem ter diversas espessuras, né, e diâmetros que podem ser de micrômetros a milímetros para conseguir conformar o tratamento exatamente no formato do tumor e evitar a irradiação de órgãos saudáveis. O outro meio que eu tinha falado, além do micromutilif, é o Rapid Arc, o VMAT, né, que é esse arco circunferencial que tem essa possibilidade de girar em 360 graus e com o micromutilif consegue diminuir ainda mais a irradiação dos órgãos ao redor e aumentar a dose no centro da lesão. Aqui eu vou mostrar um planejamento de um tratamento de uma metástase de um câncer de mama. Na verdade, esse é um tratamento relativamente simples. Essa é uma paciente que tinha sido operada 2 vezes, que já tinha feito o tratamento do leito tumoral 2 vezes e mesmo assim ela apresentou uma recidiva próximo à lesão tumoral, na fossa posterior. Era uma lesão temporal, né, e ela apresentou uma recidiva na fossa posterior, adjacente ao local irradiado. A gente, nesse caso, na verdade, a questão dela ser reirradiada é um pouco menos ruim, porque a gente vê aqui uma grande cavidade de líquor, né, que é o leito tumoral antigo, em que não teria problema uma dose maior. Aqui é a distribuição dos campos no espaço, né, a reconstrução do cérebro aqui em 3 dimensões, a disposição dos campos, dos colimadores, né, e a lesão. Aqui eu fiz uma animação só mostrando o posicionamento desses colimadores, né, o que resultou nesse plano de tratamento aqui, nessa curva de isodose. Foram prescritos 18 grays na lesão, então essa região em amarelo é a região de 18 grays, e aqui essa região em verde é a de 12 grays. Na verdade, 12 grays é uma dosagem importante, porque geralmente a gente vê o volume de 12 grays para pensar nos efeitos colaterais da radiação. Né? Então, geralmente, a gente sempre vê o volume de 12 grays. Existe aqui uma dose de 22 grays, na verdade, ela não chegou a receber 22 grays, mas a gente consegue ver no plano que ela chegou a receber alguma dose próxima a 20 grays em alguns lugares. Aqui, eu acabei estendendo um pouquinho mais a curva com essa região em azul, então recebendo 6 grays, e essa região em roxo recebendo 3 grays. Então, a gente conseguiu decair bem a dose, mas, obviamente, é um tratamento relativamente simples, é só para ser um exemplo. Aqui a curva de isodose, então, né, mostrando aqui os 18 grays, a dosagem de 18 grays em 100% da lesão, né? A gente conseguiu, teve uma determinada região que chegou no máximo de 20,85 grays, mas num volume pequeno. Então, isso é algo importante também que a gente tem que ver, quanto de volume recebeu uma dose muito alta. Em alguns tratamentos, isso é importante, na verdade. A gente quer ter uma dose alta, a depender da histologia tumoral e tudo mais, para aumentar o controle do tratamento. Em outros casos, não, porque isso também aumenta a taxa de radionecrose e tudo mais. Então, cada caso acaba tendo que ser avaliado individualmente. Para o tratamento, então, no dia do tratamento, esse é o aparelho aqui do HC, né, que é um LINAC, e a gente, hoje em dia, tem instalado nesse LINAC um equipamento de GLT, que é a imagem ligada ao aparelho, que a gente chama de Exact Track. Né? E o que é esse Exact Track? Na verdade, são 2 câmeras de raio-x que vão fazer um raio-x
oblíquo do crânio do paciente, né? Aqui é um phantom de uma cabeça, né? Vocês não conseguem ver nessa imagem, mas eu vou mostrar uma outra que existem algumas esferas refletoras aqui, né? E a gente vai fazer esse primeiro raio-x, 2 raios-x oblíquos, né? Do crânio, e mais 2 câmeras de infravermelho vão detectar essas esferas no crânio, isso no tratamento de crânio, no tratamento, por exemplo, de próstata, que é necessário para determinar se há mobilidade do paciente ou não. E isso também ajuda tanto no tratamento com a máscara termoplástica para aumentar a precisão da máscara e fazer com que seja uma precisão semelhante ao uso do frame, né? Como para aumentar o controle de qualidade, porque no caso do tratamento fracionado, que tem que ser feito com máscara, porque você não vai colocar o frame todos os dias no paciente, você consegue perceber variações do posicionamento do paciente de um dia para o outro, né? Tanto durante o tratamento como de um dia para o outro. E aí você tem uma mesa robótica que vai fazer o ajuste do posicionamento do paciente, né? Então são os 2 raios-x e as 2 câmeras de infravermelho. Aqui, como eu falei, são as esferas refletoras, né? Semelhantes àquelas que a gente usa em neuronavegação para fazer a percepção da movimentação da cabeça do paciente. E aqui é um videozinho mostrando como que é o Exact Track na prática clínica, né? São os 2 raios-x, essa é a mesa robótica, a imobilização com a máscara, o uso da fixação com as esferas refletoras. E aí a gente vai ter essas imagens de raio-x em que a gente consegue fazer um ajuste, a fusão com cada uma das imagens do raio-x. E depois de acertar, então, o posicionamento do paciente e o tratamento. No caso dos pacientes que vão fazer o tratamento fracionado, esse procedimento vai ser feito em cada uma das sessões. A gente pode usar o Exact Track com o frame, mas ele não foi feito para isso, na verdade. O frame acaba dificultando bastante a visualização do raio-x, que é feito para o ajuste da imagem. Então, a grande verdade é que a gente usa mesmo para os tratamentos frameless. E você pode fazer isso antes do tratamento, após o tratamento, para fazer com controle de qualidade, ver se teve alguma mobilização do paciente também. Agora eu vou comparar com algumas curvas aqui, na verdade, o tratamento de cada uma das modalidades, né? Aqui é uma curva usando a dose relativa e a penetração no tecido, que era o que eu tinha falado para vocês antes, né? No tratamento com fótons aqui em azul, né? A gente tem um decaimento praticamente linear da dose, né? E no tratamento com prótons em preto, a gente tem um pico de dose, né, que depois tem um decréscimo importante. Então, por isso, a gente utiliza muito os prótons para lesões que são muito grandes, próximas à área eloquentes. Como eu tinha falado para vocês, a gente consegue ter um decaimento da dose, no caso dos prótons, de 80% para 20% da dose em apenas 8 milímetros, o que a gente não consegue nem no acelerador linear, nem no gamma knife. Aqui é a mesma coisa, na verdade, aqui a dose é absorvida, né? E cada um dos aparelhos, um cobalto 2D antigo, um LINAC mais moderno, né? E aqui os prótons, a gente consegue fazer a distribuição da dose no tumor, a dose que a gente pretende, né? E um decaimento muito rápido da dose. Então, hoje em dia, na verdade, a grande indicação de tratamento de prótons são em tumores radioresistentes, como, por exemplo, os cordomas, tumores de base de crânio, em que a gente teria que fazer uma dose muito alta, em torno de 70 grays num tratamento fracionado. Né? Para vocês terem uma ideia, a gente faz 60 grays no GBM, que já é uma dose muito alta.
Quando a gente vai tratar um meningioma benigno, a gente faz 50,4 grays. Né? Então, 70 grays é uma dose muito alta. Numa região da base do crânio, a gente vai estar irradiando tronco, nervo óptico, coisas muito próximas que muitas vezes eu posso até prescrever 70 grays num acelerador linear. Eu posso conseguir regiões de 70 grays dentro do tumor, mas eu não consigo uma distribuição de dose muitas vezes eficiente. Né? Então, com o acelerador de prótons, eu acabo conseguindo uma região tratada a 70 grays ou até doses mais altas, né, sem efeitos colaterais importantes para os órgãos ao redor. Aqui é uma outra comparação de tratamento, na verdade, assim, uma das grandes vantagens do Gamma Knife também é o decaimento de dose, mas não como no acelerador de prótons, ele sempre foi muito utilizado no tratamento de tivanomas vestibulares, né? Aqui no caso a programação de um tratamento, um tivanoma vestibular, e aqui em rosinha a gente vê tanto o tronco como a cóclea. Uma questão importante é que no paciente com audição preservada, a gente tem que limitar a dose que o paciente está recebendo na cóclea. Né? E se a gente prescreve 12 grays no tumor, a dose que a cóclea pode receber é em torno de 8 grays, mas a gente sabe que a preservação de audição seria uma dose máxima de 8 grays, mas uma dose média de 4 grays. Né? Então, a gente dificilmente consegue isso no acelerador linear, né? Mas a gente consegue no Gamma Knife. E esse trabalho, na verdade, ele comparou o Gamma Knife com o acelerador linear, mas usando a tecnologia VMAT. Mas eu diria que é o acelerador linear o melhor do mercado, o VMAT o melhor do mercado, que a gente consegue conformar os raios de modo que quando eu uso o VMAT pensando na cóclea, né, e desviando a dose da cóclea, eu consigo fazer um decaimento bem importante aqui, não recebendo quase dose na cóclea. Quando eu não penso na cóclea, ele fica até que semelhante, um pouquinho pior ao Gamma Knife, né? A questão é que, se vocês perceberem aqui, eu consigo uma conformação muito pior no VMAT do que no Gamma Knife. Né? Mas são tratamentos que, hoje em dia, com uma tecnologia muito boa de um acelerador linear, eu vou conseguir um plano relativamente adequado. A questão isso vai depender da minha equipe médica, da minha equipe de física, da minha equipe de dosimetristas, para que eu consiga fazer um tratamento assim. Né? Então, aqui a cobertura do tumor, né, e a dose, né, e aqui com o Gamma Knife, essa linha tracejada no meio, né, a linha mais forte é o VMAT, não pensando na cóclea, e a linha mais fina é com a preservação da cóclea. Uma outra vantagem que se fala do Gamma Knife é que a gente consegue doses um pouco maiores dentro do tumor e que isso aumentaria o controle de algumas lesões, né? Mas isso, por exemplo, no caso de um tumor de hipófise, que é um tumor funcionante, e talvez no LINAC eu não conseguisse tratar com dose única, no Gamma Knife eu consigo. E o fato de tratar numa dose única provavelmente aumenta a taxa de cura desse paciente, como por exemplo, um paciente com doença de Cushing, né? Então, isso é uma possibilidade. Mas, se eu tiver um acelerador de prótons, eu sei que o meu tratamento vai ser ainda mais eficiente. Então, é algo que eu vou ter como método de escolha. Aqui são as curvas de isodose da irradiação do cérebro, que é bem semelhante, né, do tronco. Aí, na verdade, quem ficou com uma dose um pouco melhor, inclusive, foi o VMAT, e na cóclea, que também ficou relativamente semelhante. Aqui é uma outra comparação, na verdade, de tratamentos entre o Gamma Knife e o LINAC, no caso, uma malformação arteriovenosa. Também a gente percebe que com o Gamma Knife a gente conseguiu um menor volume de 12 grays,
né, que o volume de 12 Grays é essa curva, a segunda curva aqui em verde, né, que eu falei para vocês que a gente costuma ver o volume de 12 Grays como um fator preditivo de efeitos colaterais, né, e a dose acaba sendo um pouco mais conformada. Com o LINAC, eles tiveram um menor tempo de tratamento. Isso vai depender muito de quão nova é a sua fonte de cobalto para o Gamma Knife, porque o cobalto vai ter aí uma meia-vida de 5 anos. Então, se a sua fonte está super nova, obviamente você vai você vai conseguir tratar esse paciente em menos tempo. Depois de 10 anos, na verdade, você tem que trocar toda a sua fonte de cobalto do Gamma Knife, e isso também é bem caro. Não tão caro quanto um acelerador de prótons, mas torna o Gamma Knife um aparelho de mais cara manutenção do que um LINAC, né? E ele fala nesse artigo, na verdade, que você tem a possibilidade de fracionamento da dose somente no LINAC. Isso não é verdade. Hoje em dia existem meios de fixação do paciente na Gamma Knife frameless, e com essa possibilidade você também pode fazer o tratamento fracionado no Gamma Knife. Mas a gente também tem uma tendência, é lógico que uma máquina um pouco mais volumosa, você vai tender a fazer um tratamento fracionado. Mas às vezes é melhor fazer uma dose menor num tratamento dose única, que existe uma maior taxa de fechamento das MAVs. Agora, a grande questão é em que casos tem uma diferença clínica, né, de indicação de um método ou outro. Né? Então, cada caso tem que ser analisado separadamente. Né? Eu acho que, por exemplo, se você vai tratar um neurinoma de acústico, vai depender muito do método que você tem disponível. Mas se você for tratar um paciente com metástase, acho que vale a pena tratar com acelerador linear, você não vai ter tanta diferença. Mas se é um paciente com 6, 7 metástases, então você vai conseguir um tratamento muito mais rápido com Gamma Knife. Lógico, vai depender de qual LINAC você tem disponível, de qual tecnologia você tem disponível. E depois do tratamento, então, vai ser feito o segmento. Nos casos de pacientes com metástase, o segmento geralmente é em 30 dias, com uma ressonância. Né? Pacientes com doenças benignas, o tratamento é feito em torno de 3 meses, o segmento é feito em torno de 3 meses a 6 meses, com método de imagem, com ressonância magnética. É importante lembrar que as MAVs a gente não pede angiografia controle, porque a angiografia é um procedimento invasivo. Então, só quando o paciente tem sinais na ressonância de que houve o fechamento da MAV ou diminuição do fluxo, né, ou quando esse paciente, a gente pensa em retratar ou alguma coisa assim, que a gente pede uma angiografia. E isso geralmente não é antes de 2 anos de tratamento. Né? E depois um segmento anual, a partir de... depois de 1 ano de tratamento, a gente acaba tendo um segmento anual, a 6 meses, vai depender de qual é a lesão, se teve um crescimento, se a lesão permaneceu estável, se diminuiu ou tudo mais. Né? Nos neurinomas, a gente vai esperar aí uma diminuição do volume depois de 3 anos, geralmente há uma diminuição do volume, e discreta, mas a gente consegue observar. Depois de 6 meses a 1 ano, a gente pode observar, às vezes, até um aumento da lesão. E nos meningiomas, de modo geral, eles tendem a ficar com tamanho estável, eles não costumam ter variação da lesão. Né? O tratamento é para controle do crescimento. Acho que é isso. Não sei se vocês conseguiram compreender bem, não sei se alguém tem alguma dúvida. Doutora, então o Bruno Pondé, ele está perguntando para comentar um pouco os efeitos cognitivos a longo prazo das técnicas mais utilizadas, mais recentes. Então, na verdade, isso é uma coisa que eu não falei, mas quando a gente está falando de IMRT, né, das técnicas mais modernas, a gente não vai ter um efeito cognitivo importante, porque a dose que a gente está recebendo de radiação no cérebro é muito baixa, é essa a ideia. Né? É até interessante falar isso, porque às vezes a gente vê muita neurocirurgião ou neurologista. O paciente passou em outro médico e fala assim, não faz radioterapia não faz radiocirurgia, porque daqui a 1 ano você vai ter um quadro demencial ou algo assim.
né? Então, assim, esses efeitos deletérios, geralmente a gente tá falando para quê? Para radioterapia cérebro total, para pacientes que têm tumores como um GBM, ele acaba irradiando um volume muito grande, né? Então, é muito diferente. É lógico que é por isso que eu acho que é importante vocês saberem, entenderem essa aula, porque é para saber se, por exemplo, aquele meningioma de seio cavernoso que precisa ser tratado, ele vai ser tratado com essa técnica? Ele vai ser tratado com a tecnologia, com a melhor tecnologia que tem hoje? Né? Porque eu não vou fazer um tratamento para ele simplesmente 3D. Então, aí sim eu concordo de não tratar com rádio. Né? Então, eu acho que é essa grande mudança que a gente vê hoje, que muitos pacientes, inclusive que nós acompanhávamos no ambulatório do HC, ninguém indicava tratamento por radioterapia, porque a gente não tinha, talvez, a tecnologia adequada para aquele paciente. Né? Mas, hoje em dia, isso mudou bastante. Tem a Iesca aqui perguntando em relação às MAVs, a angiorressonância para controle é feita para ser menos invasivo? A gente pode fazer angiorressonância. Na verdade, a gente estava fazendo angiorressonância porque existia um protocolo de um residente da intervencionista que estava estudando os pacientes. Mas, na verdade, ela não fala muito para a gente. A ressonância comum, ela mostra se teve fechamento da MAV ou não, mais ou menos, e se a gente viu uma diminuição do volume da MAV, a gente pede angiografia. Mas a gente não costuma pedir angiografia antes de 3 anos de tratamento. Inclusive porque é um procedimento invasivo. Já aconteceu, inclusive, de uma paciente nossa que foi tratada, a MAV tinha fechado, e quando a gente foi fazer, parecia que tinha fechado, foi fazer a angiografia para confirmar, ela teve uma dissecção de vertebral, né? E teve um AVC de fossa posterior, ficou bem, tudo, mas assim, foi algo que foi uma complicação durante o procedimento. E o Dr. Clemar só falando que muitos detalhes técnicos de física aplicada. Eu tentei ser o menos detalhada possível, mas, assim, eu acho que tem várias coisas que eu falei que nem são as verdades corretas, mas para tentar explicar para vocês. Não, Marilá, foi muito legal. Muito, muito legal mesmo. Detalhes difíceis, mas valeu. Na verdade, assim, eu acho que seria até interessante, o Dr. Veltman vai dar outra aula, mas talvez a gente pensar em fazer uma aula falando dos tratamentos, porque eu sei que uma das grandes coisas é a dúvida, mas isso é radiocirurgia ou é REF? É que eu acho que, às vezes, isso não precisa ser uma preocupação do neurocirurgião, né? Isso é a preocupação do radioterapeuta, do radio-oncologista, do neurocirurgião que trabalha com isso, que vai ver o que vai indicar. Às vezes a gente fica na dúvida também, a gente pede para o físico tentar fazer as duas coisas para ver o que vai ficar melhor para. Marilá, outra coisa legal que você podia falar é sobre o efeito do cabelo, entendeu? É uma preocupação dos pacientes. Então, isso, na verdade, a radiocirurgia, a radioterapia estereotática fracionada, a gente tende a ter uma. Como, na verdade, você está usando diversos isocentros, né, para fazer a conformação do tratamento do tumor, geralmente você pode ter uma queda de cabelo, mas o cabelo tende a voltar. Né? Quando a gente vai fazer um tratamento, lógico, de um tumor maligno, e às vezes isso é muito próximo, por exemplo, numa região frontal, é muito próximo à região do cabelo, às vezes pode acontecer de ficar o cabelo um pouco mais ralo, né? Alguns pacientes, isso já aconteceu com vários pacientes mesmo, pacientes mulheres, geralmente, que falam que parecia que elas tinham feito luzes no cabelo, né? Que o cabelo ficou um pouco mais claro, mas, assim, isso elas não se importam tanto, né? É lógico que a dose, quando a gente está usando essas tecnologias, a dose que você está recebendo na pele é uma dose muito menor, mas os pacientes são sempre orientados a evitar tomar sol, porque pode causar manchas na pele e tudo mais, né? Então, mas isso a gente sempre evita. Por exemplo, se a gente vai tratar uma MAV, qualquer coisa benigna, né? A gente vai evitar que tenha uma dose de radiação importante no couro cabeludo, porque a ideia não é essa, né? Então, quando a gente está tratando, quando a gente está falando dessas tecnologias, sempre a ideia é que não tenha esses efeitos colaterais ou que eles sejam transitórios.
né, que pode ter uma pequena queda de cabelo na entrada dos raios, mas que com o tempo isso vai crescer e não vai ser uma sequela. Tá. Outra coisa, rapidinho, vai se estender muito, mas falar sobre os impactos, os conflitos com a gravidez e a questão da criança, cérebro infantil. Mas isso é mais demorado para falar. Na verdade, doutor Clemar, a gente não trata grávidas, né? Só se for uma paciente com uma lesão maligna, porque daí o tratamento vai... Risco-benefício. Vai depender do risco-benefício, exatamente. Agora, o tratamento de crianças, isso mesmo com essas tecnologias, a gente evita tratar as crianças até os 3 anos, né? Mas vai depender muito também da patologia que a criança tem, né? No INRAD são tratadas muitas crianças, acho que, não sei se o Dr. Veltman continua online, mas ele que trata geralmente as crianças, então talvez ele possa falar melhor disso do que eu. Acho que ele não está mais, né? Mas foi muito bom, parabéns, muito bom mesmo. Parabéns, obrigado. Obrigada, doutor Clemar.